Obrigado pelo teu rio que passou aqui, que continua passando em nossas vidas. Obrigado por mais um ano. Obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Obrigado por cada pessoa que passou por aqui nesses 7 anos. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado, Deus, por olhar por nós com um olhar de amor, de perdão, de misericórdia. Nós te agradecemos, Deus, e te aplaudimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, Meve. Pode tomar o teu assento. A paz para todos. Já são 9h02, mas Deus está nesse lugar. É um dia de festa, mas 9h30, se assim o Senhor permitir, nós encerraremos. Mas Deus pode prolongar um pouco mais, mas é Ele que sabe. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de falar um tema tão importante, que é o tema de oração, intercessão. Mas antes de entrar na mensagem, eu tenho também que ser grato ao MEV por esses 7 anos. Eu lembro que há 7 anos atrás, nós estávamos lá e eu recebi muitas bênçãos, muitas coisas do Senhor. E eu só vou resumir em 2. Em 2016, a minha esposa não poderia ter filhos e a Clarinha está aí já com 6 anos de idade, porque o Senhor fez acontecer. Em 2020, o meu pai, eu estou há 16 anos no Evangelho e grande parte foi debaixo do pastoreio do pastor Vitor, do MEV, e a gente sempre orou junto pela vida do meu pai. E eu orei pelo meu pai há 14 anos. Meu pai, ele era alcoólatra, e parecia que quanto mais nós orávamos, pior ficava. Mas em 2020, Deus encontrou ele. Em 2020, ele foi totalmente liberto do álcool. E hoje já fazem 2 anos. Talvez você aqui tenha alguma causa que você tenha apresentado a Deus há anos. Mas Deus pode fazer. Nosso Senhor tem poder para fazer. Eu poderia contar outras, mas não vai dar tempo. A gente vai deixar para o ano que vem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Eu vou pular algumas coisas. A palavra, hoje é um culto de intercessão. A palavra intercessão quer dizer intervenção. É isso que a gente busca do Senhor. A oração, ela é vital para a igreja, para o cristão. E no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê diversos homens e mulheres de Deus, através da oração, alcançando resultados, recebendo bênção de Deus. Poderia falar aqui de Abraão, quando intercede por Ló, e Deus dá favor a Ló. Poderia falar da Ana, que precisava ter filhos, que queria ter filhos, na verdade, e ela não conseguia, através de um clamor, de um choro, ela recebeu o favor do Senhor. Poderia falar aqui do rei Ezequias, que recebeu uma sentença de morte do profeta Isaías, não era de qualquer pessoa, mas aquele homem, naquele exato momento, clama ao Senhor, e o Senhor faz o profeta voltar e acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Poderia falar do nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina a oração e ora. Poderia falar da igreja de Atos dos Apóstolos, que a igreja orava e avançava. Poderia falar aqui de histórias da igreja, que homens do século I ao século XXI viveram grandes coisas no Senhor através da oração. Mas Deus me incomodou a falar desse texto que fica em Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou a Moisés e a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro, ou seja, em cima do monte. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia.
Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas por isso. Tomaram uma pedra, puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Moisés, desde o seu nascer, já enfrentava desafios. Você vê, quando ele era bebê, já tinha pessoas querendo matá-lo. E a sua mãe o coloca num cestinho e Moisés sobrevive. Depois Moisés cresce, é chamado por Deus. Ele achava que não era capaz, mas Deus disse: sim, você é capaz. Eu sou contigo. Moisés desafia Faraó e vence. Moisés liberta o povo do Egito. Moisés atravessa o Mar Vermelho. Moisés, ele é repreendido pelo seu povo porque não havia comida. Ele orava, ele buscava o Senhor, Deus mandava provisão, mandava comida, mandava água. Havia uma coluna sobre ele de fogo à noite, nuvem de manhã. Deus protegia Moisés a todo tempo. E chega mais uma fase na vida de Moisés. Moisés acabara, se você olhar os versículos anteriores, o povo estava reclamando com Moisés que não havia água. E Moisés ali clama ao Senhor, o Senhor dá uma direção e jorra água. E quando parece que vai estar tudo bem, parece que acabou as fases, chega mais uma fase na vida de Moisés. Vem uma guerra até Moisés. E o que fazer quando as guerras vêm? Quais armas que nós temos que usar? Talvez eu falo para pessoas aqui em casa que estão enfrentando algumas guerras, estão enfrentando algumas situações, viveram experiências com Deus, viveram coisas grandes lá atrás com Deus, e na hora que parece que vai acalmar, vem mais uma batalha, vem mais uma guerra. E o que fazer? Eu não estou aqui querendo fechar um estudo sobre oração, porque é muito amplo. Eu também não tenho capacidade para isso. Mas eu quero aqui relatar coisas que Deus me revelou nesses dias. E não foi revelação à toa, é porque Ele quer passar para a sua igreja princípios da oração, relevâncias que a gente encontra nesse texto. E a primeira coisa que eu encontro nesse texto é a atitude de Moisés. O que Moisés faz? Moisés usa a sua estratégia humana e fala: Josué, escolhe homens, vai para a guerra. Eu vou para o monte orar. Eu vou para o monte buscar o Senhor. Por isso eu quero dizer para você, é o ponto 1 dessa mensagem: leve as suas guerras para o alto. Você pode repetir? Leve as suas guerras para o alto. Ele vai para a guerra sem ser uma guerra física, ele vai para uma guerra espiritual. Ele sabe o que Deus fez lá atrás, ele sabe o que Deus tem poder para fazer, ele viveu grandes coisas com Deus, e ele está pensando aqui: Moisés, Josué, tu tem que lutar sim, mas eu vou para o monte, eu vou clamar ao Senhor, porque é de lá que vem o meu socorro. Parecia que ele estava lendo o salmista: eleva os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. E o que fazemos quando as guerras vêm? Nós aprendemos aqui com Moisés que nós temos que levar nossas guerras para o alto, que nós temos que levar a nossa guerra para Deus. Eu estava vendo um vídeo recentemente, já viu uma batalha de uma águia com uma serpente? A águia, quando ela vê uma serpente, quando ela não consegue atingir a cabeça da serpente, porque ela sabe que a serpente domina na terra,
O que a águia faz? A águia vai com as suas garras, segura a serpente, agarra a serpente e leva para o alto. E voa, e voa, e voa. E quando chega num determinado lugar, ela solta a serpente, porque ela levou a guerra para um lugar que ela domina. Nós temos que levar a guerra e a batalha para um lugar que nós não dominamos, que é Deus. Nós temos que levar nossas guerras e lutas diariamente para o Senhor que intercede por nós. E muitas vezes a gente procura nos lugares humanos, e eu acredito sim que até um certo ponto tem que ser sim no lugar humano, assim como Moisés falou com Josué, vai lutar. Só que chega uma hora, chega um nível que não adianta mais ser humano, tem que ser o sobrenatural, tem que ser o do alto, tem que ser de Deus. Que nós hoje, como igreja, possamos levar tudo aquilo que está fora do nosso domínio para Deus. Nós possamos hoje levar tudo diante do Senhor, que é Ele que pode resolver qualquer tipo de situação. Olha os testemunhos que foram falados aqui. Dias difíceis podem vir, mas é necessário nós acessarmos o céu. O texto vai nos mostrando que é necessário a gente buscar Deus, que é necessário buscar o Senhor. Moisés tinha experiências, só que ele não quis entrar naquela guerra fisicamente, porque provavelmente ele perderia. Moisés entrou naquela guerra espiritualmente, que com Deus ele venceria. É isso que nós devemos fazer, é entrar nessas guerras com o nosso Senhor Jesus, é entrar nessa guerra com o nosso Deus. Muitas coisas aconteceram aqui no MEV, foi porque tinha pessoas orando. Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida, porque nossos pais oraram. Muitas coisas vão acontecer com nossos filhos, porque nós oramos. Porque há uma oração em harmonia com Deus, há uma oração plantada no Senhor, e quando há uma oração plantada, vai acontecer. Pessoas partiram para a eternidade. Nosso próprio pastor partiu para a eternidade. Mas as orações que foram plantadas aqui vão acontecer. Mas as orações que ficaram no reino espiritual vão acontecer, porque muitas vezes a gente despreza o reino espiritual. E está acontecendo nesse momento uma batalha no reino espiritual. Mas nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos um poderoso Deus que guerreia por nós, que envia seus anjos ao nosso favor. O que acontece aqui embaixo, gente, é reflexo de cima. O que é liberado do alto do Senhor e acontece aqui embaixo é porque aconteceu primeiro lá em cima, é porque aconteceu primeiro nas regiões celestiais. Que nós possamos hoje, num culto propício de oração, guerrear essas guerras em Deus. Qual é a guerra que você precisa guerrear em Deus? Guerreia nessa noite. No final nós vamos orar aqui. Apresenta ela ao Senhor. Eu posso falar de Josafá, que também recebeu uma notícia, que haveria uma grande guerra contra ele. E o texto diz que ele temeu. Mas o mesmo versículo que diz que ele temeu, disse que ele jejuou, disse que ele orou, disse que ele se voltou para Deus, e Deus chegou para ele e falou, Josué, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Que nós possamos entregar essas batalhas, assim como Josué, assim como Moisés, diante do Senhor. Não somos nós que temos poder para fazer, mas sim Deus. Eu aprendo mais com Moisés. Eu aprendo que, e eu te peço que nesse tópico, fique atento, porque está acontecendo uma guerra espiritual na região celestial. E isso é bíblico. Isso não é da minha cabeça, isso é bíblico. E o que eu aprendo também com Moisés é que, meio uma batalha, eu preciso estar perseverando. As guerras muitas vezes nos cansam. Uma oração nossa nessa noite pode mudar em um segundo, assim como a filha da Thaís aqui mencionou. Pode mudar em menos de um segundo. Só que também o texto está nos mostrando que há guerras, que há orações que vão demorar horas, que podem demorar dias. E nós, como igreja, nós precisamos persistir em oração. Jesus comentou numa parábola, que havia uma viúva e havia um juiz iníquo.
E de tanto aquela viúva perseverar, no fim, ela teve a causa dela, mas não foi porque o juiz era bom, foi porque ela persistiu, porque o juiz não temia Deus, e aquela mulher persistiu e teve a causa dela. Imagine nós, irmãos, que servimos a um Deus que é justo. Imagine nós que servimos a um Deus que é poderoso. Imagine nós que servimos um Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, que faz infinitamente mais que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é justo, Ele não age igual esse juiz iníquo. Ele age no sobrenatural e Ele age com justiça e favor ao seu povo. Eu poderia falar aqui, e peço, Mateus, esse texto tem que mencionar, coloca lá em Daniel, capítulo 10, verso 12. Olha o que diz, olha o que eu estou falando de guerra espiritual em regiões celestiais. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel estava 21 dias orando, buscando, se consagrando, e parecia que não estava acontecendo nada. E olha o que Deus revela, olha o que o anjo fala com ele. Eu vim, Daniel, mas eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa da sua oração. Eu vim porque você aplicou a oração. Você é temente a Deus. Olha o que diz o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre o rei da Pérsia. No primeiro dia, no segundo dia que Daniel estava orando, parecia que não estava acontecendo nada. No campo aqui, no visual, não estava acontecendo nada. Mas na região celestial havia anjos em favor de Daniel. Você talvez nessa noite está aqui orando por um filho seu, por uma família, por um negócio, por algo na sua vida. Parece que não está acontecendo nada, mas há um anjo do Senhor guerreando as suas guerras no reino espiritual. Nós temos que abrir os olhos para o mundo espiritual, porque ele existe. Por isso, não deixe de orar, não deixe de persistir. Não aconteceu em um ano, porque Deus sabe a hora que vai acontecer. Se a tua oração está em harmonia com o Senhor, está no propósito com o Senhor, vai acontecer. Mas é necessário persistir. É necessário buscar a face do Senhor. O próprio Paulo vai falar em Efésios 6:10. Olha, eu li lá no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a nossa luta, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue, carne, e sim contra os principados, e sim contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Às vezes eu falo a gente porque eu estou me incluindo, às vezes a gente despreza muito a oração, e ela deveria ser o fator principal, porque ela nos direciona a Deus, porque ela nos faz ter comunhão com Deus. Por isso, eu não sei como está a sua vida de oração por esses dias, mas Deus te trouxe aqui hoje para te renovar, que através da oração Deus vai revelar algo para você. Eu costumo dizer que a oração é um ambiente de revelação. Faz um teste, ore antes de sair de casa, ore antes de vir à igreja, ore antes de você fazer qualquer coisa, você vai ver a direção que Deus vai te dar. Por isso, não deixe, não despreze a oração, ore, busque, persevere, porque Deus vai te fortalecer. Não é para mudar Deus, é para mudar nós. E a oração tem esse poder. A oração faz com que a gente não precisa fazer. A gente só tem o poder, a gente só precisa fazer orar. A oração faz o que a gente precisa, que é ser fortalecido,
que é receber do alto aquilo que nos fortalece. O próprio Paulo fala, nossa luta não é aqui contra pessoas, a nossa luta é contra lá no reino celestial. Uma outra coisa que eu aprendo, eu já vou pular, que também eu aprendi aqui com Moisés, que nós precisamos também ser Arão e Hur. Às vezes nós queremos ser Moisés, e às vezes Deus nos chamou para ser Arão e Hur. Porque quando a mão de Moisés cansava, quando Moisés estava ali perdendo, seu povo estava perdendo, havia um suporte no lado direito, havia um suporte no lado esquerdo, e os três juntos ali venciam a guerra em nome do Senhor. Nós precisamos ser Arão e Hur. Às vezes as nossas posições vão ser diferentes, mas o resultado vai ser o mesmo. Às vezes nós vamos estar em pontos estratégicos diferentes. Josué estava na guerra, Moisés estava orando, Hur e Arão dando suporte, mas a batalha que vem do Senhor foi vencida. Não queira ser Moisés se Deus te chamou para ser Arão. Não queira ser Moisés se Deus te chamou para ser Hur. Começa a perceber que você vai ser um canal de bênção na vida de alguém. Deus te chamou para abençoar o próximo. Deus te chamou para ser canal na vida das pessoas. Que nós possamos ser Arão e Hur. Essa deve ser a nossa busca. Que nós possamos apoiar os nossos líderes. Que nós possamos ser um apoiador. Mas eu aprendo mais e eu finalizo. Eu pulei algumas coisas, mas Deus estava falando comigo já em casa, que seria uma palavra breve para nós orarmos. E uma outra coisa que eu aprendo, eu finalizo aqui, é que mãos estendidas é sinal de bênção. Enquanto eles permaneceram firmes, com as mãos estendidas, os milagres daquela guerra aconteceram. Por isso, não deixa de ser um intercessor. Nossa família, na nossa casa. Lá na frente, Moisés, surgem outros desafios. Lá na frente, Moisés surgiram outras coisas. E assim como Moisés surgiu novas coisas, conosco vai surgir também. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, mas se nós estivermos firmes na oração, eu não estou dizendo que não vai ter dor. Eu não vou dizer que vai ter perda. Eu não vou dizer que vai ser difícil. Vão ter coisas difíceis, sim. Mas com Deus ao nosso lado, a gente consegue passar para o outro lado. Porque Moisés que também entender essa dinâmica, que as coisas vão acontecer. Mas não importa o que vai acontecer, importa quem está conosco. Não importa o que vai acontecer amanhã, importa se Deus está plantado em nós. Sabe o que Moisés falou lá na frente? Em Êxodo 30 alguma coisa? Ele disse, Senhor, se tua presença não for comigo, não deixa eu sair deste lugar. Essa deve ser a nossa oração hoje. Essa deve ser a nossa oração amanhã. Senhor, se o Senhor não for comigo, deixa eu quieto aqui. Se o Senhor não for comigo, não tem sentido eu ir. Que nós possamos ser um canal de bênção para nós também. Que nós possamos ser intercessores para nós também. Que nós possamos ser profetas para nós também. Às vezes nós profetizamos para muita gente e não profetizamos para nós. Porque mãos estendidas é sinal de bênção. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Aqui há alguns estudantes de teologia, e eu não sei vocês, mas quando o pastor pregava aqui sobre José, a gente vê José como um tipo de Cristo. Porque você perceber tudo que José viveu, traição, rejeição,
foi falso testemunho, perdoou seus irmãos. Tudo aconteceu com Jesus. Se você olhar para a história de Moisés, Moisés também é um tipo de Cristo. Quando Moisés nasceu, houve uma matança. Quando Jesus nasceu, houve uma matança. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus libertou o povo do pecado e liberta até hoje. Moisés renuncia o trono. Jesus deixou a sua glória para habitar entre os povos. Moisés fez um tabernáculo para Deus habitar com o seu povo. Jesus nos fez tabernáculo do Espírito Santo. Jesus mora dentro de nós. Moisés, quando estendia a sua mão, seu povo prevalecia. Jesus, quando estava no Calvário com as suas mãos estendidas, ele não estava nos dando perdão. Jesus, quando estava no Calvário com a sua mão estendida, ele estava nos dando salvação. Jesus, quando estava no Calvário com a mão estendida, ele estava nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do seu amor. Jesus, quando estava com a mão estendida, ele estava dizendo para mim e para você: o preço foi alto, mas você está comigo. O preço foi alto, mas porque eu te quero. Foi através dos braços de Jesus que nossos olhos se abriram. Foi através do sangue de Jesus, naquela mão estendida, que nós possamos hoje ter salvação e libertação. Quando Jesus estava com aquela mão estendida, antes, nós tínhamos uma luz no fim do túnel, porque nós esperávamos a promessa do Messias. Mas quando Jesus estava com aquela mão estendida, nós não temos mais uma luz no fim do túnel, nós temos uma luz no túnel inteiro. Porque Ele é o nosso Senhor. E não importa onde você passar, pode ser no lugar mais sombrio, pode ser no lugar de mais escuridão. Se você lembrar do que Jesus fez na cruz por você, se você lembrar daqueles braços estendidos de Jesus, Ele traz luz e as trevas têm que sair. Há uma guerra agora no reino espiritual. Há uma guerra querendo nos travar e nos parar, querendo fazer com que a gente volte a quem a gente era antes. Há uma guerra querendo fazer com que a gente não venha mais à igreja, que a gente não sirva mais a Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que existe um anjo lá, que o Espírito Santo de Deus está lá, e você precisa perseverar, e você precisa continuar. Porque se você perder, você que vai perder. Sabe por que pessoas vão para o inferno? Não é por falta de perdão. Estava vendo uma palestra do Rodrigo Silva. Ele falou de uma história de um homem que estava preso. E pediram para clemência aquele homem, e levaram dentro de uma Bíblia a carta dele de libertação. Só que colocaram dentro da Bíblia e entregaram aquele homem. Só que aquele homem, quando viu que era a Bíblia, ele não quis nada. E o carcereiro falou com ele: cara, você perdeu. A tua carta de clemência, de libertação, estava dentro da Bíblia. E sabe o que ele tirou dessa analogia? Não foi falta de perdão, foi o perdão que ele rejeitou. Pessoas vão para o inferno não é por falta de perdão, é o perdão que é rejeitado. Por isso eu quero falar para você nessa noite, que está aqui, que está em casa, que entregou a sua vida para Jesus, mas você se afastou. Você fala até para pessoas que está desviada, mas na verdade você não está desviada, você só está afastada. Eu quero convidar você a voltar para Jesus, porque Ele pagou um alto preço para você. Se você está aqui, e você está em casa, e você vê que você precisa voltar para o Evangelho de Jesus, que você precisa voltar para Cristo, a oportunidade está aberta para você. Em nome de Jesus. Amém.